Seja muito bem-vindo ao canal Mundo Desconhecido. Este homem encontrou um prédio abandonado no Cazaquistão e você não acredita no que tem lá dentro. No território do Cazaquistão, no meio do nada, um tesouro estava escondido. Por décadas, um antigo hangar espacial guarda objetos que, na verdade, deveriam ter sido enviados para o espaço. Mas isso não aconteceu devido a uma série de fatores, fazendo com que o mundo se esquecesse de uma joia que custou bilhões de dólares para ser produzida. 2 naves espaciais da antiga União Soviética. Essa maravilha da tecnologia foi descoberta apenas recentemente por um fotógrafo chamado Ralph Myers, que decidiu compartilhar sua experiência com todo mundo. Ali dentro, coberto de poeira e ferrugem, ele encontrou coisas que poucas pessoas já tiveram a oportunidade de ver. E o melhor de tudo, esse lugar abandonado estava numa região de fácil acesso, mas mesmo assim, parece nunca ter recebido muitos visitantes. Mas onde fica essa garagem espacial abandonada? Quais mistérios podem ser encontrados ali? Antes de te dizer as respostas, pedimos que você se inscreva em nosso canal e que ative o sininho de notificações e siga também o Mundo Desconhecido em sua conta oficial no Instagram. No mundo em que vivemos, estamos acostumados a de vez em quando ouvir histórias sobre descobertas de moedas antigas e valiosas ou de uma coleção de carros clássicos, por exemplo, não é? Porém, o fotógrafo e explorador urbano Ralph Myers encontrou algo bem mais raro do que isso. Ele descobriu algo diferente de tudo o que talvez você já tenha visto. Algo que realmente é muito mais valioso do que qualquer tipo de tesouro de quintal ou fotografias antigas em um sótão empoeirado. Esse fotógrafo costuma sempre vagar sem rumo com sua câmera na mão, pronto para captar o que quer que ele ache interessante. E numa dessas viagens, enquanto se aventurava pelo Cazaquistão, Ralph se deparou com um enorme edifício abandonado. O edifício parecia um grande hangar de aeroporto, mas ainda era maior do que isso. E ele, é claro, resolveu entrar lá. Depois de invadir o prédio abandonado, Ralph Myers descobriu que este era um edifício muito especial e com alguns dos itens mais históricos do mundo. O hangar abandonado está localizado perto do cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão. E o que esse lugar tem, afinal, de tão especial? Acontece que o cosmódromo de Baikonur é uma região de lançamentos de foguetes que está em funcionamento até os dias de hoje. É daqui que astronautas russos são lançados em direção ao espaço, principalmente para a Estação Internacional Espacial. Como o programa espacial da NASA havia sido encerrado, esta era a única área do mundo inteiro em que os astronautas podiam ser enviados até a estação espacial. E isso era feito através do projeto espacial russo Soyuz. Porém, como o mundo inteiro acompanhou recentemente, os trabalhos da NASA nessa área voltaram graças a uma ajuda do bilionário Elon Musk. Mas neste hangar existem muitas coisas a serem desvendadas. Só de olhar, notamos que pertence a uma época anterior do restante do cosmódromo de Baikonur. Provavelmente, como deduziu Myers, este hangar tem relação com a época em que os russos e os norte-americanos estavam competindo numa corrida para a exploração espacial. Essa competição ficou conhecida como Guerra Fria. Este hangar foi erguido em 74 para o programa do ônibus espacial Buran, onde tecnologia e design se fundem para criar alguns dos veículos de exploração espacial mais incríveis já concebidos pelo homem. Também foi em 74 que a Rússia lançou seu maior e mais caro projeto na história da exploração espacial. As estrelas do projeto, chamado de Programa Buran, eram seus ônibus espaciais construídos em segredo a partir de projetos que a União Soviética roubou da NASA. É difícil definir o número exato de quanto os soviéticos investiram, mas os relatórios estimam que entre dezenas de bilhões foram gastos nesse projeto. No entanto, o programa Shuttle Buran foi interrompido em 1988. O hangar, porém, ficou operacional até 1993 e foi o lar de 3 das peças mais avançadas da tecnologia de seu tempo. De lá para cá, porém, o local onde os ônibus foram guardados ficou destruído, como vemos nas imagens, num abandono total.
O colapso da União Soviética provocou o abandono desta instalação em 93, meados de 94. Infelizmente, apenas um ônibus espacial de 3 participou de uma missão. Esses 2 ônibus espaciais do programa Buran estão abandonados dentro de um edifício totalmente esquecido. E esse então foi o alvo das fotos de Ralph Myers. A instalação era um prédio incrivelmente avançado com sistemas de controle de pressão atmosférica para manter a poeira e os detritos longe. Esses sistemas haviam sido desligados. Os ônibus espaciais estão sendo cada vez mais tomados pela vegetação. Os ladrilhos de cerâmica que envolvem os ônibus estão começando a cair e a quebrar no andar de baixo. É apenas uma questão de tempo antes que esses pedaços da história da exploração espacial sejam apagados. Surpreendentemente, apenas algumas das janelas dos veículos espaciais foram quebradas. Afinal, o local não foi muito destruído por vândalos, o que é uma visão muito rara quando se trata de coisas abandonadas, ainda mais deste porte. Ao publicar a descoberta que fez, Ralph Myers disse: "É tão estranho para mim ver uma relíquia abandonada, esquecida completamente, que contém veículos que nossa civilização usou para viajar até o espaço. Parece que foi ontem que estávamos enviando robôs para Marte, veículos espaciais, e agora eles estão aqui, esquecidos neste hangar." E ele disse ainda que, além de grande, este lugar poderia esconder materiais que poderiam valer milhões de dólares. O hangar descoberto por Ralph sente lentamente a passagem do tempo. No interior gigantesco deste lugar, a pintura está começando a descascar e as paredes estão enferrujando, afinal, os sistemas de controle do clima ali estão desligados já há muito tempo. É apenas uma questão de tempo antes que todo este prédio venha ao chão, esmagando essas 2 peças icônicas que ficaram marcadas na história da humanidade. Segundo concluiu o próprio Ralph Myers, parece que esses ônibus espaciais estavam quase prontos para sua viagem inaugural. Entretanto, uma série de fatores fez com que acontecesse a queda da União Soviética e, com isso, o encerramento desse projeto. Mas é ainda surpreendente ver que o programa espacial russo ainda está em pleno vigor e estes 2 ônibus estão aqui abandonados neste hangar. Talvez eles pudessem tê-los aproveitado para algo, mas enfim, não o fizeram, o que possibilitou estas lindas fotos feitas por Ralph Myers. Agora você já parou para imaginar entrar num lugar assim abandonado e encontrar 2 ônibus espaciais? O hangar está se desfazendo, porém os ônibus estão muito bem preservados. Parece que eles estão apenas cobertos de anos e anos de poeira e excrementos de pássaros. Ao redor dos ônibus ainda está a plataforma de trabalho usada pelos operários e pelos engenheiros. Plataforma essa que ainda está em excelentes condições. Porém, a tinta já passa por um processo diferente e a fase de deterioração parece que está acelerada. É como o próprio Ralph disse: quanta tecnologia abandonada em um só lugar? Ver algo tão bonito e importante desmoronando lentamente é realmente muito triste. Essas imagens são um tanto surreais, disse ele. Basta imaginar ver este lugar em seu auge. Imagine, os cientistas e engenheiros russos fazendo aqui a história. Deve realmente ter sido algo espetacular. O fato é que agora tudo que esse lugar um dia foi está em ruínas e lentamente se decompondo. Ralph Myers publicou as fotos em seu blog e lá ele escreveu: os buracos na frente da nave eram na verdade propulsores que seriam utilizados para orientar ligeiramente o ônibus no espaço. Os azulejos que cobrem o ônibus eram usados para proteger a nave das temperaturas insanas que o veículo seria exposto. A pequena abertura redonda no lado do ônibus é a escotilha de entrada que levava os astronautas russos até a cabine. Chega a ser engraçado pensar que esse pequeno pedaço de metal e azulejo é a única coisa que separava essas pessoas da vastidão do espaço. Caso o projeto desse hangar tivesse continuado, seria a partir desta instalação que os ônibus seriam transportados para o cosmódromo de Baikonur, que está aqui perto. O mais impressionante é pensar que no momento em que isso foi construído, o mundo nem sonhava que poderia existir tecnologias como os smartphones. É uma pena que esses ônibus espaciais descobertos por Ralph Myers nunca tenham chegado a ser usados em uma missão. Mas isso não tirou a beleza deste lugar e também a importância desses veículos na nossa história.
Muito obrigado por assistir a este vídeo até o final. Não esqueça, te inscreve no nosso canal, clica no sininho de notificações e nos siga também no canal oficial do Mundo Desconhecido no Instagram. Até o próximo vídeo.